Feira e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindiágua, está comemorando 30 anos de muita história e também trabalho. Agora, nesse terceiro bloco do Santa Maria Agora, eu vou conversar com o secretário regional Centro-Oeste do Sindiáguas e também responsável pela divulgação de todo esse trabalho, Rogério Ferraz, que já está ao vivo aqui, um grande amigo da TV Santa Maria. Boa tarde, Rogério, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os amigos aí da TV Santa Maria. E realmente estamos aí nesse período agora, nesse mês de agosto, comemorando os 30 anos dessa grande entidade sindical que é o Sindiágua, o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento aqui do estado do Rio Grande do Sul. Dizer que é um prazer para nós estar aqui conversando com vocês, mandar um abraço especial a todos os nossos colegas da Corsã também, aqui de Santa Maria, e a todos aqueles colegas no estado todo que estão nos assistindo através da internet. Nós estamos aí, Rodrigo, comemorando nossos 30 anos e, infelizmente, por um lado, no meio de toda uma situação adversa ao funcionalismo público, hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas para um sindicato que, lá nos seus primeiros passos, em 1968, quando foi criada uma associação então dos trabalhadores da Corsã, em plena ditadura militar, Rodrigo, então tu imagina o que era fazer movimento sindical naquela época, com toda aquela repressão. Então lá em 1968, alguns colegas se reuniram, decidiram fazer uma associação dos trabalhadores, e logo depois, quando eles tentaram expandir essa associação para todo o estado, a ditadura vem, o governo vem e demite alguns dos diretores, transfere outros, praticamente aniquilando aquela ideia ali de formação de uma entidade de trabalhadores. Então, depois de tudo isso, apenas em 1983 é que foi conseguido novamente tomar essa ideia que os funcionários tiveram também de formar a associação, mas já pensando na formatação de um sindicato. E a partir dali se começou a trabalhar. Foi criada então essa associação em 83 e logo depois, em 84, conseguiram daí formar então o sindicato. E em 85, então, dia 1º de agosto de 1985, conseguiram, então, oficializar a criação do nosso Sindiágua. Um Sindiágua que está muito conhecido hoje no Brasil inteiro como um Sindiágua de lutas, um Sindiágua de trabalho, mas também um sindicato responsável, Rodrigo, porque a gente não tem apenas o fito, a intenção de cuidar da parte corporativa. Pois é, o Rogério falou um pouco aí da história, do começo desse sindicato. São 30 anos de muita luta, de muita história. Quais foram as principais pautas que você pode destacar que já foram debatidos lá dentro do sindicato durante todo esse tempo aí, 30 anos? Olha, desde a sua criação, já em 87, por aí, a primeira grande batalha já do Sindiágua foi no governo do Pedro Simon, quando já se preparava alguma coisa ali contra a CE, CRT e Corsã. Essas três entidades de trabalhadores se reuniram e fizeram um grande ato, uma grande luta contra o governo Simon, que naquela época não queria então pagar o reajuste que seria baseado na URV, ainda para quem se lembra da URV, e fizeram uma grande luta, então, essas três entidades unidas e conseguiram reverter essa posição do governo Pedro Simon. Mas sem dúvida nenhuma, Rodrigo, o que pautou a nossa história é sem dúvida nenhuma a luta contra a privatização. Veja bem que lá em 1995, quando o Brito conseguiu levar a cabo a privatização da CE e da CRT, o Sindiágua, numa grande luta, visitou aí as maiores 70 câmaras de vereadores do estado, fazendo o debate, levando a mensagem de que a água é um bem público e por isso deve permanecer com o estado, e conseguimos então passar pelo governo Brito praticamente ileso. Sucateados, é verdade, quase vendidos. O levantamento patrimonial da Corsã na época já estava feito para que tivesse um preço já para a privatização, e o Sindiágua, junto com seus trabalhadores, conseguiu reverter isso e conseguiu levar isso até a eleição, quando o Brito perde a eleição e a gente então se salva da privatização. Depois disso nós tivemos aí um período que o tema privatização até que não foi muito, não se avançou muito nesse quesito, mas agora, nos tempos atuais de 2007 para cá, volta novamente com força, não mais naquele modelo do Brito, de vender a Corsã como um todo, mas agora já
pingando pelos municípios com o assédio da iniciativa privada. E esse assédio da iniciativa privada a gente conseguiu, não deixamos ir adiante nesse contexto todo aqui do Estado, porque nós temos duas cidades apenas privatizadas, Rodrigo, no estado que é Uruguaiana e São Gabriel, enquanto em outros estados a privatização nesses moldes, município a município, avançou em muito. Né? E nós, com a nossa luta, conseguimos barrar isso aqui no estado do Rio Grande do Sul, a ponto de sabermos que numa reunião lá em São Paulo tinha alguém da Odebrecht querendo saber quem era esse Sindiágua lá do Rio Grande do Sul, que não deixava a privatização avançar. Então, esse é o grande mote, a grande luta nossa. Primeiro, cuidar dos nossos trabalhadores. Na parte corporativa, sim, porque somos um sindicato bancado pelos trabalhadores. E temos avançado, a gente tem feito os bons acordos, a gente tem conquistado algumas coisas aí enquanto trabalhador, enquanto patrão empregado nessa negociação com a Corsan, mas sem dúvida nenhuma o grande feito nosso é essa luta de ainda hoje manter a Corsan pública com todo esse assédio que está aí. Agora, o que o nosso telespectador tem que ter em mente é que não é um assédio simplesmente por uma ideologia de que a água pública ou a água privada. A gente não está nessa escolha, a gente está numa escolha de capital. Se a água vai ser prestada para aquilo que o Estado deve fazer, que é prestar um serviço de qualidade e colocar uma água de qualidade até o usuário, tratando também o seu esgoto, ou nós vamos entregar isso para a iniciativa privada que visa unicamente o lucro. E com a experiência que a gente tem, a gente pode afirmar que das duas cidades que foram privatizadas aqui no estado do Rio Grande do Sul, nenhuma delas foi feita de maneira ética. Nenhuma delas foi feita de maneira coerente e correta. Sempre teve algum percalço, ou dando indícios de que já tinha alguém na gaveta, né? Ou demonstrando claramente que, primeiro, a empresa privada vem e financia a campanha do então candidato Rodrigo, né? Para depois vir cobrar-lhe a fatura, dizendo: eu patrocinei a tua campanha e agora eu quero o saneamento aqui da tua cidade. Então, acho que esse é o grande feito do Sindiágua nesses seus 30 anos, além de manter, sim, uma categoria unida, uma categoria que batalha, uma categoria que já fez grandes greves aqui em Santa Maria, demonstrando toda a sua força para poder manter um pouco da sua dignidade, um pouco do seu ganho mensal também, que eu acho que a opinião pública tem que torcer e tem que trabalhar para que cada vez mais o funcionário público seja valorizado e seja recompensado pelo seu trabalho, porque o funcionário público recompensado e valorizado certamente vai prestar um bom serviço à população. Pois é, essa pauta da privatização aí é um assunto que também não tem fim, né? Como diz na camiseta, água é um bem para todos e não pode ter dono. E durante esses 30 anos, como o Rogério falou, foi a principal luta, o principal tema debatido lá no sindicato Sindiáguas. Agora, falando desse assunto aí dos servidores públicos, não está afetando muito vocês, né, Rogério? Nós, particularmente nesse assunto agora, desse parcelamento então de salários, de toda essa celeuma criada pelo governo Sartori, nós conseguimos passar um pouco à margem disso, mas nem por isso estamos fora da responsabilidade, Rodrigo. Enquanto cidadão, enquanto sindicalista, enquanto trabalhador do serviço público e do Estado do Rio Grande do Sul, estarmos aí ao lado, sim, de todas essas categorias. Inclusive, amanhã estaremos aqui na praça, junto com todos os servidores. A gente quer, dia 18, também estar presente em Porto Alegre, também nesse grande ato que deverá acontecer lá, porque nós precisamos, sim, demonstrar à opinião pública do Rio Grande do Sul, ao povo aqui do Estado, de que de uma certa forma, foi dado, sim, um calote no povo gaúcho. Se afirmava, né, que seria feita uma coisa e realmente está sendo feita completamente outra em relação ao funcionalismo. E eu acho que o funcionalismo está dentro das suas prerrogativas de ir requerer aquilo que é seu de direito, porque não podemos conceber que num regime que a gente vive, tu querer que uma pessoa trabalhe e não receba e não tenha condições de honrar seus compromissos. Assim, como o governo disse que honraria os compromissos com o trabalhador também tem esse dever, essa obrigação de honrar seus compromissos. Só que dessa maneira que está sendo feito não dá. E a gente pensa que está sendo feito sim. É só quem quiser prestar atenção um pouquinho. Está sendo feita toda uma preparação, Rodrigo, para que as medidas mais drásticas que ainda vão vir, tanto para cima das estatais
quanto para cima do funcionalismo público, o governador Sartori nada mais está fazendo do que buscar o respaldo popular para que ele possa implementar essas ações e que o povo tenha já no seu imaginário de que não tinha nada mais a fazer e que o governador estaria com a razão, então, de vender o que resta da CE, de vender a Corsã ou abrir o capital da Corsã, que seria praticamente a mesma coisa, e também aniquilar a vida funcional dos trabalhadores públicos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então ele está apenas buscando respaldo para atitudes mais drásticas que ele vai tomar logo aí adiante. É uma luta que continua sempre. Eu quero desejar aqui em nome da TV Santa Maria os parabéns para o Sindiáguas, aí 30 anos sempre lutando pelos seus ideais e construindo aí uma longa história. Então mais 30, 40, 50 anos aí pela frente de muito trabalho e serviço. Né, Se Deus quiser, Rodrigo, nós agradecemos aqui o espaço da TV Santa Maria, que sempre está ao lado do trabalhador e das coisas que acontecem aqui na cidade e no estado do Rio Grande do Sul. Agradecer esse espaço aí, muito obrigado, e a gente espera, sim, virar um parceiro aqui da TV Santa Maria também, para que a gente consiga divulgar as nossas ações sempre aqui para a comunidade. Muito obrigado. Tá certo, então. Obrigado, Rogério. Boa tarde.